Olá, estudantes, tudo bem? Bom, o objetivo da aula de hoje é falar sobre as avaliações que nós podemos realizar no contexto da psicologia escolar. E um pouco dessas avaliações passam por aquilo que nós comentamos em outras aulas sobre a possibilidade de usar testes, instrumentos, observações e entrevistas que contribuem para a gente ter acesso ao estudante, acesso ao professor e acesso à família, de modo a compreender os agentes escolares e poder atuar a partir da psicologia escolar. Uma ferramenta bastante importante que nós utilizamos no contexto da psicologia escolar para a avaliação psicológica se refere à entrevista. Entrevista com a pessoa, entrevista com a criança, o diálogo, a conversa com os pais e com os professores. E aí, na aula de hoje eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi apresentar a vocês uma entrevista no qual eu fui entrevistado, enquanto um professor universitário, enquanto doutor em psicologia. Considerando a minha formação, considerando a minha atuação como professor e também como psicólogo, eu fui entrevistado no dia 29 de novembro de 2020 pela Roberta Barsotti. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para poder acessar a entrevista completa. Eu trouxe aqui apenas algumas partes dessa entrevista e é possível que vocês façam então essa identificação da entrevista como um recurso para a gente acessar conteúdos de outras pessoas e a possibilidade de entender um pouquinho as minhas ideias, as minhas concepções e a minha experiência enquanto professor. Antes da vinheta eu vou falar um pouquinho sobre a Roberta Barsotti. Ela é musicoterapeuta formada pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em saúde mental, formou-se como terapeuta de constelações sistêmicas familiares e organizacionais. Ela atua numa clínica particular como musicoterapeuta, escreve em jornais e redes sociais, foi secretária de Cultura da Prefeitura Municipal de Atibaia, diretora de Cultura Municipal. Ela foi eleita vereadora em 2016, atuando de 2017 a 2020, e foi a primeira mulher a presidir a Câmara dos Vereadores na instância de Atibaia. E ela acredita na transformação do ser humano a partir da arte e da inclusão. Estou fazendo essa introdução toda, Diego, eu sei que você já acompanha as nossas lives faz tempo já, mas eu sempre que eu chamo alguém, eu explico o objetivo das lives, eu conto um pouquinho sobre elas. Elas começaram por conta da pandemia mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito produtiva, eu gosto muito de falar, de estar com as pessoas, e naquele primeiro momento, lá no mês de março e abril de 2020, a gente ficou um pouco parado, e aí eu me inspirei aí nos meus amigos que estavam fazendo lives. Eu falei, eu acho que tem muita gente para contribuir, e eu gostaria de ser uma ferramenta para isso também, e fui chamando pessoas que eu sabia que tinha uma história interessante, ou pessoas que eu não sabia que tinha uma história interessante, mas alguém me contou que elas tinham, como foi o teu caso, né? E aí na sexta-feira eu falei assim pro Diego, Diego, eu não sei nada sobre você. Só sei que você faz parte do staff da seita e que você é professor universitário em psicologia. Ele falou, tudo bem, a gente vai se conhecer. Mas aí ele mandou um material para mim, gente, confesso para vocês, eu fiquei encantadíssima, tô apaixonada por você, Diego, você nem sabe. Eu não assisti todos os seus vídeos no YouTube porque não deu tempo, mas eu fiquei assim tão ansiosa e entusiasmada com a live de hoje, que eu acordei, era mais ou menos umas 20 para 7 da manhã, coloquei no seu canal e comecei. Sandy Júnior, e assisti o... Nossa, peraí, deixa eu lembrar. Como que é o nome daquele psicólogo que você falou 50... Batura? É isso? Bandura. Bandura, eu não conhecia, confesso, não conhecia. Assisti sobre os 50 fatos da educação no Brasil, e eu falei, o Diego é psicólogo, mestre em psicologia. Ele não é mestre, gente, ele é doutor em psicologia. E uma coisa muito interessante, que em apenas 12 anos, Diego fez graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em psicologia. Ralou demais para chegar onde chegou hoje como professor universitário, foi bolsista, que eu vi
dos teus materiais. E eu gostei que você destacou a parte do bolsista, né? Porque foi muito importante para mim ser bolsista, tanto na faculdade, que eu dava aula para conseguir aquela bolsa, eu ficava sábado de manhã, a manhã toda dando aula, né? Para estudantes no cursinho comunitário, e mestrado e doutorado também, né? Só foram possíveis porque eu fui bolsista num momento de governo e de incentivo à pesquisa e à educação muito diferente do que nós temos hoje. Nem fale. E aí essa possibilidade, né, de ter instituições, de ter governantes preocupados com a ciência, preocupados com a pesquisa, preocupados com a educação, um governo que ampliou o acesso à educação superior e ampliou o investimento em pesquisa, né, na área científica e no mestrado e doutorado. Então eu só consegui por conta, né, desse incentivo, né? Acho que eu não teria conseguido de outra forma, assim, pensando se eu tivesse que pagar ou coisa do tipo. A educação no Brasil não vai para frente porque o governo não tem interesse que as pessoas tenham mais conhecimento das leis, mais conhecimento da história, mais conhecimento da cultura, etc. e tal. Mas ao ouvir a história da educação num dos teus vídeos, e aí eu escutei você dizendo ali que em 1950, pouquíssimo tempo atrás, mais de 50% da população brasileira não sabia ler e escrever. E no século XX, 74% da população era completamente analfabeta. Existe um histórico aqui não é só a questão de não querer que as pessoas, não ter interesse que as pessoas saibam mais, mas a gente tem um histórico gravíssimo na educação brasileira, né, uma lacuna que eu não faço ideia de quanto tempo vai demorar para que a gente possa galgar novos caminhos aí para a educação brasileira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Diego. Todo o começo ali do século XX, a escola foi organizada nessa perspectiva, né? Higienista, racista, não dando oportunidades mesmo, não entendendo que aquela criança preta e pobre poderia aprender, né? E isso causa uma distância social muito grande, assim. Aí na década de 90 a gente começa a falar em universalizar a educação básica, vai falar em quase 100% de crianças matriculadas recentemente, né? Crianças em idade escolar matriculadas na escola básica. Então estão na escola, mas agora a gente precisava entender que escola é essa. Quais são as condições que ela tem, né? Tiago Menta está falando, o passo hoje a ser dado é ir além do acesso, é promover qualidade. Os professores hoje, eles são frutos de toda essa dificuldade de acesso à educação que teve lá atrás. Se eu estiver errada, me corrijam, mas parece que essas políticas públicas de educação, elas são ainda muito recentes, muito recentes. Sim. Então, que caminhos que a gente tem que galgar aí para frente, né? E aí vem uma pergunta. Como valorizar, como melhorar a educação brasileira quando o professor do Estado ganha R$12 por hora a aula. Então a gente tem aí muitas questões aí fervescendo porque a gente precisa falar, né? Então, como alguém mencionou, né, na live aqui, a questão, né, o passo agora era pensar na qualidade, então era pensar na estrutura. A questão da pedagogia como uma formação é relativamente recente, como você mencionou. Sim. Até um tempo atrás, o magistério era suficiente, né? O magistério ele é curso técnico. E aí você teve aí um boom de escolas, né, de instituições de ensino superior oferecendo pedagogia de forma EAD, né, assim, online, para sanar mesmo, né, essa defasagem de professores que não tinham formação. E aí entra o ponto que você mencionou, de valorização, né? Está no Plano Nacional de Educação a valorização do professor, a equiparação do salário dele com outros salários que têm o mesmo nível educacional. Isso é um plano que nós temos aprovado, né, pelo Senado em 2014. Né, assim. Mas aí, como você mencionou, o atual ministro, não tem nenhum conhecimento sobre isso. Pelo menos não demonstra nenhum desses conhecimentos quando dá uma entrevista, por exemplo. Quer dizer, acaba falando de coisas que não são nossos problemas. A Márcia Bernardes está falando aqui, ó. Realmente não tivemos nenhuma diretriz do MEC nesse momento de pandemia. Os municípios foram guerreiros nesse período de conduzir a educação, mesmo sem políticas públicas do nosso órgão maior. Além disso, o Fundeb foi aprovado, mas ainda não regulamentado. Corremos o risco de termos redução nos recursos para os próximos anos. Sim. E como avançar na educação sem recursos? Que cabe aí um desafio, né, para os municípios no próximo ano, criar estratégias que possam
favorecer esse acolhimento emocional para os professores e para os estudantes que vão retomando aí as suas tarefas, ou remotamente, ou mesmo presencialmente com algumas medidas de segurança, né? Mas se não passar por isso, a gente vai, né? Você que é da área da saúde emocional sabe, né? A gente fica com aquele peso, né? Com aquela emoção ali não vivenciada, e isso vai levando, né, para as nossas relações, e aí isso certamente tem um impacto no nosso ensino, na forma com que a gente vai expor os conteúdos, e aí aumenta-se ainda mais, né? Então, precisa, né, acho que até antes dessa ideia de recuperação de conteúdo, que vai ser necessário para o próximo ano, a gente ter um momento aí de acolhimento emocional, porque foi um ano muito difícil para todo mundo e não dá para passar, não dá para esquecer ou, né, fingir que está tudo bem, não precisa ser falado, né? E a palavra tem um efeito muito positivo na nossa saúde mental. A gente precisa encontrar as nossas palavras, né? Eu lhe pergunto, né, como professor universitário, que é completamente diferente, porque as pessoas, na teoria, estão fazendo a faculdade porque elas querem, não porque elas são obrigadas a estar. A escola ainda, a criança, ela precisa estar. Como manter a excelência, que é o tema da nossa live, né? Como manter o foco dos alunos, o interesse? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Roberto, eu vou ser honesto com você. E fazer lives, né? Por exemplo, se você tivesse me convidado há 2, 3 semanas atrás, certamente eu diria não. Porque jura? A gente está num movimento assim... Nossa, que privilégio, muito obrigada. Está num movimento assim tão intenso de trabalho, né? Eu faço lives todos os dias, assim, né? As minhas aulas são a partir de lives. E aí a gente começa a associar também ao cansaço, ao esgotamento que a gente está sentindo. E aí se alguém propõe isso para mim, né? Algumas pessoas já fizeram essa proposta, eu não vou pensar nisso agora, né? Enfim, então tem umas questões assim que vão passando aí pelo nosso desconforto e até a gente assumir algumas posições. Mas aí quando você fez ali a conversa, né, para a gente tentar chegar no tema e tal, eu não sei se você notou, mas eu falei ok, né, foi assim, tá tudo bem, né, pode ser assim, pode, né, assim, eu não opinei muito, assim, né. Foi. E aí, quando veio o tema, né, um desconforto, assim, falar em excelência, né, eu falei, nossa, como é que eu vou falar em excelência nesse momento? Como é que eu vou ser honesto com o Roberto, honesto comigo mesmo, honesto com a minha experiência, honesto com os meus alunos e dizer que a gente conseguiu atingir um nível de excelência, assim, ou manter o nível de excelência no ensino superior, quando a nossa experiência diária está tão cansativa, esgotando tanta gente, dificultando tanto as nossas relações, dificultando a nossa aproximação de ensino e aprendizagem. Porque quando você fala, por exemplo, eu ouvi o seu canal, gostei do seu conteúdo, gostei da sua forma, quer dizer, olhando daquela perspectiva do ensino, talvez eu tenha avançado mesmo, né? Assim, e até quando eu faço uma autoavaliação, eu percebo o meu avanço, né? Eu assisto um vídeo que eu fiz em março e um vídeo que eu fiz agora, semana passada, eu falo, nossa, né? Tá diferente, estou melhor, estou mais à vontade. Eu edito mais rápido, eu me sinto mais confortável. Mas, na minha perspectiva de ensino, não passa somente pela minha ação, passa pela aprendizagem, passa principalmente pela aprendizagem do aluno. Eu não me acho um bom professor se o aluno não aprendeu. Eu não me acho excelência, né, no ensino se eu acesso o estudante ou tenho algum contato com ele e reconheço que ele não entendeu aquele conteúdo, ou que ele não fez sentido para ele, ou que ele, de fato... não aprendeu. Então, eu acho que é muito difícil a gente falar em excelência de ensino e aprendizagem nesse momento. Porque tantas emoções estão aí como um filtro, né, na nossa experiência e às vezes a gente não enxerga, né, o que está acontecendo ou o que a gente está aprendendo. O ensino remoto, eu entendo que ele é uma necessidade. Eu entendo que é necessário nesse momento. Eu sei que não há outra forma, não houve outra forma até esse momento. Mas eu não me sinto confortável em ser professor remotamente. E não é só um desconforto tecnológico de recursos, é um desconforto mesmo de não conseguir ver e ouvir os meus alunos, de não conseguir me relacionar com eles. Já é difícil no presencial, como você mencionou, né? Já dei aulas na São Judas, por exemplo, era mais de 100 alunos na sala. Nossa. Quer dizer, é difícil você
olhar todo mundo. Mensurar, né? É difícil você entender se aquilo que você falou fez sentido para todos, né? Então a gente vai tentando aproximação, né? O meu trabalho como professor é sempre baseado na relação. Eu acredito que a aprendizagem só acontece a partir do relacionamento que eu estabeleço com os alunos e que os alunos estabelecem comigo. Se eu não for empático com os alunos, ou que ele não conseguir reconhecer a minha posição ali, esse trabalho vai ficar muito difícil. Então, nesse momento de pandemia, mesmo com adultos, eu vejo que os meus alunos, boa parte tem acesso, assim, eles conseguem entrar nas lives, fazem as atividades que são propostas, assistem os vídeos, né, que eu posto lá no canal, eu consigo acompanhar o acesso deles e um pouco desse produto aí que eles estão trazendo. Mas aí, quando a gente fala de relacionamento, aí eu acho que o virtual ainda não conseguiu, sabe? Eu acho que a experiência aí do contato, do físico, do olho a olho, né, do estar ali próximo mesmo, assim, eu acho que ainda é muito virtual, sabe? Eu acho que não tem excelência, assim, sabe? Não acho que a gente consiga manter excelência, não. Humildade que você traz, olha, eu procuro fazer o meu melhor, mas eu não tenho como falar em excelência, porque eu não sei o que de fato, quando você está próximo, quando você está ali perto do seu público, do seu cliente, no caso, seus alunos, né? Você consegue mensurar porque você observa o comportamento, você observa a interação social, você observa como que esse aluno chega. As provas são diferentes, porque é ali presencial, e online a gente tem uma lacuna de relações, né? Mas, por outro lado, a gente tem alguns aspectos positivos também. Eu tenho certeza que você, que é um grande estudioso aí do desenvolvimento humano, conseguiu também enxergar alguns aspectos positivos. E aí eu lhe faço esse desafio e essa pergunta. Quais são os aspectos positivos que você conseguiu encontrar no ensino remoto? Eu acho que a organização aí de um conteúdo, né, a partir de um recurso audiovisual, isso é muito positivo. Possibilidade de estruturar atividades. Eu não sou avesso à tecnologia, né? Eu já usava tecnologia nas minhas aulas muito antes do ensino remoto, de atividades online, de vídeo. E aí, nesse momento, então, eu entendi que eu usava, por exemplo, vídeos de outras pessoas, né? Aí você começa a reconhecer que você pode produzir vídeos. Você também pode. E isso vai favorecer o ensino. Isso, né? Você vai reconhecendo também os seus potenciais aí. Acho que isso, de fato, favoreceu. Então, acho que um grande benefício que eu encontro é aliar a tecnologia a essa facilidade de acessar a informação, que realmente é muito mais fácil, né? A tecnologia traz um pouco desse feeling assim de ter recursos mais criativos, mais concretos, mais artísticos, que pode favorecer aí o acesso e também a experiência do conhecimento, né? A expressão do conhecimento. Diego, muito, muito, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história incrível, de dedicação, né? De muito estudo, muitas horas de estudo, eu imagino, se debruçando aí sobre os conteúdos da psicologia, que é tão complexa, tão linda e apaixonante. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nessa manhã. Beijo grande, Diego. Muito, muito, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Até mais.